Ele estava sozinho, no escuro, em silêncio. Não havia ninguém por perto, nenhuma testemunha, nenhuma plateia, apenas um homem e Deus. E naquele instante, algo inacreditável aconteceu. Ao invés de se ajoelhar, ele decidiu lutar. Sim, você ouviu certo. Ele lutou com Deus. Mas essa não é só uma história de resistência. É uma história de transformação, de identidade, de fé levada ao limite. E o que aconteceu depois vai mexer com tudo que você acredita. Se você já passou por uma fase difícil, se sentiu abandonado, confuso ou em conflito com algo maior do que você, esse vídeo vai falar direto com a sua alma. Porque a luta de Jacó não foi apenas física, ela foi espiritual, emocional e profundamente humana. E se você ficar até o fim, vai descobrir por que essa batalha mudou tudo. Porque às vezes, para vencer, você precisa lutar até mesmo com o céu. Antes do conflito, antes da luta e do toque divino, existia um homem, chamado Jacó. E para entender o peso do que aconteceu naquela noite misteriosa, é preciso olhar para trás e conhecer a história de quem Jacó foi. Desde o ventre, sua vida já era marcada pela disputa. Ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú, como se dissesse ao mundo: eu não aceito ficar para trás. Seu nome, Jacó, carrega o significado de aquele que agarra o calcanhar, ou, mais simbolicamente, o enganador. E foi assim que ele viveu boa parte da sua jornada, enganando, fugindo, tentando conquistar o que acreditava que merecia, mas sempre por caminhos tortos. Jacó não era um herói perfeito. Ele era humano, cheio de falhas, movido por medo e ambição. E é justamente isso que o torna tão parecido conosco. Porque muitas vezes, para sobreviver, também escolhemos atalhos, mesmo sabendo que eles nos afastam do propósito. Sua relação com Esaú foi marcada por rivalidade desde o início. Esaú, o primogênito, era o favorito de seu pai, forte, caçador, rude. Jacó, mais sensível, mais estrategista, era o filho preferido de sua mãe, Rebeca. Foi com a ajuda dela que Jacó cometeu um dos atos mais marcantes da sua juventude. Enganou o próprio pai, já cego, para receber a bênção do primogênito. Ele se vestiu com as roupas de Esaú, cobriu os braços com pelos de cabra para imitar a pele do irmão e mentiu. Isaac, o pai, enganado, abençoou Jacó. Aquela bênção era mais do que palavras. Ela carregava a autoridade, a herança espiritual, o destino da família. E quando Esaú descobriu, o ódio foi imediato. Jacó precisou fugir. E ali começou sua longa jornada de exílio, medo e conflito interno. Durante anos, Jacó viveu longe de casa, trabalhando para seu tio Labão. Lá, ele também foi enganado. Trabalhou 7 anos por Raquel, a mulher que amava, mas recebeu Lia no lugar. Precisou trabalhar mais 7 anos para enfim se casar com Raquel. O enganador agora era enganado. O ciclo da mentira e da manipulação parecia persegui-lo. E mesmo se tornando um homem próspero, com filhos, servos e riquezas, Jacó carregava um vazio, uma pendência não resolvida com o passado. Ele sabia que um dia teria que voltar e encarar Esaú. E esse dia finalmente chegou. Jacó parte para o reencontro com seu irmão com o coração aflito. Ele envia presentes adiantados, divide seu grupo em 2, temendo que Esaú ataque e destrua tudo. Mas antes de seguir adiante, ele para. E é nesse momento de pausa, na escuridão da noite, sozinho, que algo sobrenatural acontece. Jacó não corre, não desiste, mas também não sabe o que fazer. E aí, no meio do vazio, surge um homem. A Bíblia não o identifica claramente. Não diz seu nome, sua origem, apenas que Jacó lutou com ele até o amanhecer. E é aqui que começamos a entrar no mistério. Mas antes de mergulharmos nessa luta divina, precisamos entender uma coisa. Jacó já vinha lutando há muito tempo, com seu passado,
com suas escolhas, com sua identidade. A luta que veremos a seguir é apenas o ápice de um conflito interno que se arrastava há anos. E talvez, sem perceber, você também esteja nessa mesma estrada. Talvez você também esteja fugindo de algo que precisa enfrentar. Talvez o que vem a seguir também seja sobre você. A noite estava silenciosa, mas a alma de Jacó gritava. O reencontro com Esaú estava marcado, e o medo que o havia perseguido por anos agora batia à sua porta. Ele não sabia se seu irmão ainda queria matá-lo. Não sabia se haveria perdão ou se tudo acabaria em sangue. Pela primeira vez em muito tempo, Jacó não tinha controle da situação. Ele havia enviado presentes, mensageiros, dividiu sua família em grupos, tudo em uma tentativa desesperada de minimizar as perdas caso fosse atacado. Mas mesmo com toda sua estratégia, o que ele carregava no peito era um peso insuportável. O peso da culpa, da dúvida e da incerteza. Era como se ele estivesse prestes a enfrentar não apenas seu irmão, mas o seu próprio passado. E naquele momento, Jacó fez o que muitos fazem quando não tem mais a quem recorrer. Ele parou e orou. Foi uma oração sincera, intensa, sem máscaras. Ele não pediu riquezas, vitórias ou reconhecimento. Ele pediu livramento, pediu misericórdia. Pediu por sua vida e pela vida dos seus. E ao fazer isso, Jacó revelou que, apesar de todas as suas falhas, ainda havia fé em seu coração. Uma fé machucada, talvez. Uma fé que havia tropeçado muitas vezes. Mas ainda assim, fé. E essa fé, naquele momento, abriu as portas para um encontro que ninguém esperava. Porque quando o orgulho se cala, quando o coração se rende, é nesse terreno que o divino pisa. E naquela noite, o divino desceu. Jacó se afastou de tudo e todos. Ficou sozinho à beira do ribeiro de Jaboque. E ali, isolado, foi surpreendido. A Bíblia diz que veio um homem e lutou com ele até o romper do dia. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhum nome. Apenas um homem. Isso por si só já é intrigante. Quem era esse homem? Um anjo? Uma manifestação do próprio Deus? Uma figura espiritual? A resposta exata nunca foi dada, e talvez esse seja o ponto. Porque o que estava prestes a acontecer era mais do que físico. Era espiritual. Era simbólico. Era um reflexo da luta interna de Jacó e da luta que todos nós, em algum momento da vida, também enfrentamos. Imagine a cena. O céu escuro, o silêncio cortado apenas pelo som da água correndo, e de repente, uma luta começa. Uma luta real, intensa. Corpo contra corpo. Mãos, braços, suor, respiração pesada. Mas ao mesmo tempo, uma batalha invisível também se desenrola ali. Jacó não está apenas lutando com um ser misterioso. Ele está lutando com tudo que carrega dentro de si. Com a culpa de ter enganado o pai. Com o medo de encarar o irmão. Com a dor de não saber quem realmente é. Ele está lutando por redenção, por identidade, por transformação. E o mais impressionante, ele não desiste. A luta dura a noite inteira. Isso não é detalhe. Isso é símbolo, porque às vezes nossas batalhas também parecem intermináveis. Quantas vezes você já enfrentou noites escuras da alma, tentando entender por que certas coisas aconteceram? Quantas vezes você já sentiu que estava sozinho, lutando contra algo invisível, e mesmo sem forças, continuou? Jacó representa todos nós nessas horas. Ele não largou, ele não correu. Mesmo mancando, mesmo sofrendo, ele agarrou aquele homem com todas as suas forças e disse: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Esse pedido é mais do que um clamor por bênção. É um grito de desespero, de fé, de quem chegou no limite e entende que precisa de algo que só Deus pode dar. Jacó sabia que aquela luta era decisiva, e talvez no fundo, ele soubesse que não lutava contra um homem qualquer, que aquele momento era sagrado.
que algo eterno estava acontecendo ali. E é por isso que, mesmo ferido, mesmo exausto, ele não soltou. Ele segurou até o fim. E é nesse ponto que a história muda de direção. Porque o misterioso homem, vendo que Jacó não desistiria, faz algo extraordinário. Toca na articulação de sua coxa e a desloca. Um simples toque. Não um golpe, não uma chave. Apenas um toque. E esse toque revela tudo. Aquilo não era uma luta equilibrada. Jacó nunca teve chance de vencer pela força. Aquele homem era mais do que humano. E mesmo assim, permitiu-se lutar com Jacó até o amanhecer. Essa cena nos conduz ao próximo passo da jornada. Agora que conhecemos a intensidade do confronto, chegou a hora de entender o que ele realmente significava. Porque a pergunta que não quer calar é: por que Deus lutaria com um homem? A luta entre Jacó e o homem misterioso, narrada em Gênesis 32, 24, 30, é uma das passagens mais enigmáticas e profundas de toda a Bíblia. Quando olhamos versículo por versículo, percebemos que cada palavra carrega um peso espiritual intenso. No versículo 24, lemos: ficando ele só, lutou com ele um homem, até que a alva subia. Esse primeiro detalhe é fundamental. Jacó estava sozinho. E é justamente na solidão que muitas das nossas batalhas mais decisivas acontecem. Deus não aparece quando estamos cercados de gente, distrações ou conquistas. Ele se revela no silêncio, quando não há mais fuga. Jacó, neste momento, não lutava apenas com um homem. Ele confrontava a si mesmo, seu passado, suas escolhas, sua identidade. A noite escura era reflexo da escuridão que ainda havia dentro dele. E a luta que se inicia é símbolo de uma transformação que precisava acontecer de dentro para fora. O versículo seguinte diz que, vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Aqui, o texto revela uma virada dramática. O homem percebe que Jacó não desistiria. Ele persistia com tudo que tinha. Mas então, com um simples toque, desloca sua coxa. Esse ato demonstra que o poder do homem era sobrenatural. Se ele quisesse, poderia ter vencido Jacó desde o início. Mas a luta não era sobre força física. Era sobre resistência, sobre intenção, sobre profundidade espiritual. Jacó estava sendo testado não nos músculos, mas na alma. A ferida que ele recebe na coxa é simbólica. Ela marca para sempre aquele encontro. Ele sai mancando, mas sai transformado. Porque todo encontro real com Deus nos deixa marcas. Nenhum ser humano sai ileso de uma experiência espiritual verdadeira. No versículo 26, o homem diz: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas Jacó responde com uma das frases mais poderosas da Bíblia: não te deixarei ir, se não me abençoares. Esse versículo é o clímax do capítulo. Jacó não quer mais fugir, não quer mais truques. Ele quer uma bênção, mas uma bênção real. Não como aquela que ele roubou de Esaú anos antes, usando disfarces. Agora, ele quer uma bênção legítima. De frente, com verdade. É o momento em que Jacó assume quem ele é. Um homem ferido, cansado, mas que não vai soltar Deus enquanto não for mudado por ele. E essa é uma lição poderosa. Às vezes, a bênção só vem quando a gente decide segurar, mesmo quando tudo dentro de nós quer soltar. Mesmo quando dói, mesmo quando manca. Então, o homem lhe pergunta: qual é o teu nome? E Jacó responde: Jacó. Parece uma pergunta simples, mas é profundamente simbólica. Ao dizer seu nome, ele está confessando sua identidade. Está dizendo: eu sou aquele que engana, aquele que foge, aquele que erra. Não há mais máscaras, não há mais fuga. E quando essa confissão acontece, o homem responde: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. É aqui que tudo muda. Jacó recebe um novo nome,
um novo propósito. Israel significa aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. Isso não é apenas uma mudança de nome, é uma mudança de destino. Jacó agora é um homem transformado. A identidade antiga morre ali e nasce uma nova. O versículo seguinte nos mostra a reação de Jacó. Perguntou Jacó e disse: Dá-me, peço-te, a conhecer o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. O mistério permanece. O homem não revela seu nome, porque o nome não importa. O que importa é o que ele fez. E ali, naquele encontro, ele abençoa Jacó, agora Israel. O silêncio sobre sua identidade reforça a ideia de que era Deus, ou pelo menos, uma manifestação direta dele. E por fim, o capítulo se encerra com um detalhe que fecha o ciclo. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Peniel significa rosto de Deus. Jacó viu Deus, lutou com ele, saiu ferido, mas saiu abençoado. Isso nos mostra que a presença de Deus não é um lugar confortável. É um lugar de confronto, de mudança, de renascimento. Deus não está apenas nos templos, nos cultos ou nas canções. Ele está no escuro, no silêncio, na dor. Está nas noites que parecem não acabar. E quando escolhemos permanecer, mesmo feridos, Ele muda nosso nome. Porque o propósito dele não é nos derrotar, é nos transformar. Agora que entendemos cada detalhe dessa luta, é hora de dar um passo além. Porque o verdadeiro significado por trás dessa batalha é ainda mais profundo do que parece. Vamos mergulhar agora no simbolismo por trás de tudo isso e descobrir como essa luta representa a luta de cada um de nós. Quando olhamos para a luta de Jacó com Deus apenas como um confronto físico, corremos o risco de perder a verdadeira riqueza dessa história. Porque o que aconteceu naquela noite vai muito além de músculos, suor e dor. Aquela foi uma luta simbólica, uma representação viva do que acontece dentro de nós quando somos levados ao limite emocional, espiritual e existencial. Jacó estava em conflito com Deus, sim, mas ele também estava em conflito com ele mesmo. Ele lutava com seu passado, com suas mentiras, com seus medos, com a culpa que carregava há anos. Ele queria recomeçar, mas antes disso, precisava quebrar tudo o que o impedia de ser transformado. Por isso, a luta é tão longa, tão intensa, e termina com ele ferido. Porque há mudanças que só acontecem depois de uma dor, e há bênçãos que só vêm depois da resistência. O simbolismo começa pelo cenário. À noite, sozinho, no deserto. Isso representa o momento mais profundo da alma humana, aquele lugar em que não temos mais ninguém ao redor, onde todas as distrações se foram e só restamos nós e Deus. Quantas vezes já estivemos assim? Sozinhos em nossos próprios desertos, lutando com perguntas que não têm respostas, buscando por direção, por sentido. A luta de Jacó é a luta de quem chega nesse ponto. De quem já tentou de tudo, mas percebe que a batalha agora não é mais externa, é interna, espiritual, pessoal, e é nesse tipo de deserto que a transformação começa a acontecer. Outro símbolo poderoso é o toque na articulação da coxa. Aquilo não foi apenas um golpe físico, foi uma marca, uma cicatriz que Jacó carregaria para o resto da vida. E é aqui que aprendemos algo profundo. As feridas deixadas por Deus não matam, elas identificam. Aquela dor não foi punição, foi um selo. Foi Deus dizendo: Eu estive aqui, e a partir de agora, você nunca mais será o mesmo. Muitos de nós também carregamos feridas assim. Cicatrizes de momentos em que fomos quebrados, mas não destruídos. E essas marcas, embora dolorosas, nos lembram de que sobrevivemos, de que fomos tocados por algo maior, de que lutamos e não desistimos. A mudança de nome é outro momento profundamente simbólico. De Jacó, o enganador, para Israel, o que luta com Deus.
Essa mudança representa redenção, identidade restaurada, renascimento. É o momento em que Deus diz: eu sei quem você foi, mas eu vejo quem você pode se tornar. Todos nós temos um Jacó dentro de nós. Aquela versão que tenta controlar tudo, manipular as situações, fugir das responsabilidades, esconder nossas falhas. Mas Deus vê o Israel que está escondido por trás disso. A versão transformada, curada. E Ele está disposto a lutar conosco até que essa versão venha à tona. Até que deixemos de viver com base no medo e comecemos a viver com base na fé. Além disso, o simples fato de Deus escolher lutar com Jacó já é um símbolo poderoso, porque ele não precisava. Ele poderia ter enviado um recado, uma visão, uma bênção direta, mas ele desceu ao nível humano, entrou na batalha, participou da dor. Isso mostra um Deus que se importa tanto, que está disposto a entrar na confusão humana, se envolver com nossas crises e caminhar conosco até o amanhecer. Isso nos lembra que Deus não tem medo das nossas perguntas, das nossas dúvidas, das nossas lutas internas. Ele está presente nelas. E é justamente nesse confronto honesto com Ele que nascem as maiores transformações. Por fim, o amanhecer. A luta termina quando o sol nasce. Isso representa um novo ciclo, uma nova estação. O escuro se vai. A dor permanece, mas com ela vem clareza. Jacó entra naquela noite como um homem dividido. Sai dela como um homem marcado, mas completo. E é isso que o encontro com Deus faz. Ele não nos tira da dor de forma mágica, mas nos dá um novo nome para que possamos atravessar essa dor com propósito. E quando isso acontece, o que antes era apenas sobrevivência se transforma em destino. Agora que mergulhamos nesse simbolismo poderoso, chegou o momento de ver como essa transformação se concretiza de forma prática. Porque após a luta, Jacó não é mais o mesmo. E o que acontece com ele pode muito bem acontecer com você. A noite havia terminado, mas Jacó jamais seria o mesmo. A escuridão que o envolveu durante a luta agora dava lugar à luz de um novo dia, e com ela, uma nova identidade. Aquele homem que entrou no deserto carregando medo, culpa e insegurança, agora saía mancando, mas transformado. Não era mais Jacó o enganador, era Israel, o que lutou com Deus e prevaleceu. Essa transformação é mais do que uma troca de nomes, é uma mudança de essência, de direção, de destino. A luta foi o batismo do novo homem, e essa passagem é uma das mais ricas em significado para todos que enfrentam seus próprios desertos pessoais. Porque o que Deus fez com Jacó, Ele ainda faz hoje. Pega pessoas comuns, quebradas e cheias de falhas, e as transforma em líderes, em novas versões de si mesmas, em agentes de propósito. Israel nasce da luta. Isso nos ensina que as maiores transformações da vida não acontecem nos palácios, mas nas madrugadas solitárias de confronto com Deus. E o mais impactante é que a bênção não veio antes da dor. A bênção veio depois da persistência, depois do toque que fere, depois do clamor. Jacó não recebeu o novo nome apenas por existir. Ele recebeu porque lutou, porque resistiu, porque não soltou. E isso muda tudo. Vivemos numa geração que quer resultados sem renúncia, identidade sem processo, bênçãos sem lutas. Mas a história de Jacó nos mostra que há um preço, há um caminho. E esse caminho passa pela entrega, pela persistência e pela disposição de deixar Deus tocar nos pontos mais profundos da nossa alma. A partir daquele momento, a vida de Jacó toma outro rumo. Ele volta a encontrar Esaú, mas agora não é mais o mesmo homem. Ele não se aproxima como alguém com medo, mas como alguém em paz. Não com arrogância, mas com humildade e honra. O reencontro entre os irmãos é marcado por perdão, reconciliação e emoção. E isso só foi possível porque antes de se reconciliar com o irmão, Jacó se reconciliou com Deus e consigo mesmo.
Essa sequência nos ensina algo vital. As nossas maiores feridas com os outros, muitas vezes, só podem ser curadas depois que nossas feridas internas forem tratadas por Deus. Jacó não resolveu o conflito familiar com presentes, táticas ou discursos. Ele resolveu com transformação. Ele mudou por dentro. E isso mudou tudo ao redor. Outro ponto marcante é que, mesmo com a bênção, Jacó continua mancando. Isso tem um peso simbólico muito forte. A ferida física se tornou um lembrete eterno daquele encontro. Ele passou a andar diferente, e não apenas no corpo, mas na alma. Isso mostra que ser abençoado por Deus não significa voltar ileso, mas sim voltar marcado com um novo propósito. A vida cristã não é sobre viver sem cicatrizes, mas sobre ter cicatrizes que contam histórias de fé, superação e encontros com o divino. Cada mancar de Jacó era um lembrete. Eu estive com Deus, e Ele me tocou. Era um símbolo visível de uma transformação invisível. Depois dessa experiência, Jacó constrói um altar, levanta sua tenda e segue sua jornada como Israel, o novo homem. E por onde passa, agora ele carrega um legado, não apenas de bênçãos materiais, mas de autoridade espiritual. A transformação de Jacó não impactou apenas sua vida, mas o destino de um povo inteiro. Israel se torna o nome de uma nação. E tudo começou com uma luta no meio da noite. Isso nos ensina que quando Deus transforma alguém, Ele não transforma só por aquela pessoa. Ele transforma por tudo e todos que virão depois dela. É um chamado, uma responsabilidade, uma missão. E aqui está uma verdade que precisa ser dita. Muitos estão esperando por grandes milagres, por grandes revelações, por mudanças gigantescas na vida, mas não estão dispostos a passar pela noite escura da alma. Querem ser Israel, mas continuam agindo como Jacó. Querem a bênção, mas evitam a luta. Querem um novo nome, mas não estão prontos para abrir mão do velho eu. Mas Deus continua esperando. Ele ainda encontra pessoas nos desertos. Ainda aparece nas noites silenciosas. Ainda luta conosco, não para nos destruir, mas para nos reconstruir. E se estivermos dispostos a não soltar, a continuar mesmo mancando, a transformação virá. E é exatamente por isso que essa história não é apenas sobre Jacó. Ela é sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Porque todos temos um nome que precisa ser mudado, uma identidade que precisa ser restaurada, um propósito que precisa ser revelado. E essa revelação não vem com discursos bonitos, mas com confrontos reais com Deus. A boa notícia? Ele está disposto. A pergunta é: você está? Agora que entendemos a transformação de Jacó em Israel, é hora de extrair as lições que essa jornada deixa para nossas vidas. Porque essa história é rica não apenas em significado espiritual, mas em conselhos práticos para quem quer viver uma fé real, forte e transformadora. A história de Jacó, ou melhor, de Israel, não é apenas um relato antigo perdido entre as páginas da Bíblia. Ela é uma chave viva que destranca portas espirituais e emocionais ainda hoje. E agora que você conheceu essa jornada completa, é hora de transformar essa narrativa em prática. Porque as lições que saem dessa luta com Deus não são teóricas, são concretas. São princípios para quem vive no caos da vida real, para quem carrega feridas profundas, para quem ainda está no meio da madrugada escura da alma. Por isso, separei 5 lições poderosas dessa história que podem ser aplicadas diretamente na sua vida, começando agora, hoje. 1. Enfrentar sua verdade é o primeiro passo para a mudança. Jacó só começou a ser transformado quando parou de fugir. Ele se isolou, enfrentou o medo e disse seu nome: Eu sou Jacó. Ou seja, ele reconheceu quem era, com todos os erros, vícios e falhas. Essa é a base da transformação: assumir a verdade. Enquanto você continuar se escondendo por trás de máscaras, desculpas ou orgulho, você impede o agir de Deus. Mas quando você se apresenta diante dele como realmente é, vulnerável, quebrado, sem filtros, você se torna moldável. Deus não transforma personagens,
Ele transforma pessoas reais que admitem suas lutas e desejam mudança genuína. 2. Deus permite a luta, mas Ele controla o toque. A luta de Jacó durou a noite inteira, e Deus permitiu isso. Por quê? Porque há crescimento no processo. Mas bastou um único toque para deslocar a coxa de Jacó. Isso mostra que Deus não perde o controle. Ele nos deixa lutar, persistir, suar, chorar. Mas no momento certo, Ele age com precisão. Não se desespere se a luta parece longa demais. Não significa que Deus está ausente. Significa que Ele está trabalhando em você, no seu caráter, na sua fé, na sua resistência. Quando for o momento de agir, o toque dele será certeiro e inesquecível. 3. A bênção verdadeira exige insistência e entrega. Não te deixarei ir se não me abençoares. Essa frase não é sobre barganha, é sobre intensidade. Jacó estava dizendo: eu não vou desistir, mesmo que doa, mesmo que eu esteja ferido, mesmo sem entender tudo, eu vou até o fim. Muitas vezes, desistimos da oração no primeiro silêncio, da fé na primeira frustração, do sonho na primeira porta fechada. Mas a bênção verdadeira vem depois da insistência, depois da madrugada, depois da resistência. Não é que Deus seja difícil, é que Ele quer ver quem está disposto a lutar até o amanhecer. 4. As feridas que Deus permite não são para nos punir, e sim para nos marcar. Jacó saiu mancando da luta, e essa imagem é uma das mais fortes de toda a Bíblia. Porque o toque de Deus não foi para humilhá-lo, foi para selá-lo. O mancar de Jacó era um lembrete eterno de que ele havia tido um encontro com o divino. Na sua vida, talvez existam marcas, cicatrizes, perdas ou dores que você carrega e não entende. Mas saiba, aquilo que te feriu pode ser a mesma coisa que te transformou. Às vezes, a dor não é o fim, é o começo de uma nova identidade. 5. Sua transformação pode impactar gerações. Jacó não virou Israel apenas por ele. Aquela transformação deu início à história de um povo inteiro. As 12 tribos de Israel nasceram ali. O nome da nação foi definido naquela madrugada. E o que isso nos ensina? Que a mudança que Deus quer operar em você não é só sua. Ela é para os seus filhos, netos, para as pessoas ao seu redor, para os projetos que ainda nem nasceram. Você está lutando agora, mas quem vai colher os frutos disso pode ser alguém que nem conhece ainda. Por isso, não desista da sua transformação. Ela carrega propósitos muito maiores do que você imagina. Essas 5 lições são como um mapa para quem quer viver uma fé real. Uma fé que sente, que sangra, que se arrasta, mas que prevalece. Porque a história de Jacó nos mostra que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas dispostas. Dispostas a parar de fugir. Dispostas a encarar sua verdade. Dispostas a lutar até o fim. Dispostas a serem marcadas, transformadas e levantadas com um novo nome, um novo propósito e uma nova missão. E agora que essas lições estão claras diante de você, chegamos ao momento mais profundo da nossa jornada. É hora de encerrar, mas não com um fim, e sim com um convite. Porque o que aconteceu com Jacó naquela noite, também pode acontecer com você. E agora, depois de tudo que você ouviu, eu te pergunto, qual é a sua luta? Porque no fundo, todos nós temos um momento como o de Jacó. Um instante em que a vida nos leva ao limite. Um lugar em que estamos sozinhos com Deus, onde nada mais faz sentido, onde os truques já não funcionam e os atalhos nos deixaram mais perdidos do que antes. Talvez você esteja exatamente aí agora, no meio da sua madrugada escura, com medo do que vem pela manhã, com dúvidas sobre o futuro, com feridas que ninguém vê. Mas a verdade é que essa pode ser a sua Peniel, o lugar onde você vai ver Deus face a face. O lugar onde sua alma não será apenas tocada, será salva. Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que não quer soltar, que ainda acredita, que ainda resiste.
E é com esse coração que Deus trabalha. Ele não está procurando os mais fortes, está procurando os mais sinceros. Aqueles que dizem: eu não vou te soltar, Senhor, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo cansado. Porque é justamente essa persistência que revela a fé verdadeira. E é essa fé que muda nomes, destinos e gerações. Não permita que essa mensagem seja apenas mais um vídeo. Deixe que ela seja um encontro, um marco, um divisor de águas. E se você sentiu que, de alguma forma, Deus falou com você aqui, então não ignore isso. Responda, ore, clame, se entregue. Porque a sua história não precisa terminar do jeito que começou. Jacó começou enganando, mas terminou com um novo nome, com um novo andar, com um novo futuro. Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja lutando no silêncio. Alguém que talvez esteja à beira de desistir. E se você quiser, comenta aqui embaixo. Qual é a luta que você está enfrentando hoje? Quem sabe, esse seja o primeiro passo da sua própria transformação. Porque uma coisa é certa: quando você luta com Deus, você nunca sai igual.